copiar nada, tá? Como repete? Tudo que eu fizer de contas, eu vou lhe enviar no WhatsApp depois. Então você não precisa copiar nada. Ah, tá bom então. É bom que você tenha um caderninho com lápis aí, porque eu vou te pedir para fazer uma conta ou outra, tá? Então, Tá aqui do lado. perfeito. Você tá no computador, né? Eu tô pelo celular porque o computador não deu certo. Ah, Mas o tá. computador tá aqui. Aham. Normalmente é melhor no computador, É. porque eu vou ficar te mandando questões e coisas assim, daí você vai ter que bater foto, vai ter que trocar de tela para ver as coisas que eu vou te mandar, mas vamos nos adaptar ao que temos hoje, então. Uhum. Beleza, isso aqui é uma matriz genérica. O que que significa isso? Que ela não está evidentemente dizendo quantas linhas e colunas tem, né? Cada termo nessa matriz, cada termo recebe um nome. Por exemplo, esse é o termo 1, 1. Por que que ele é o termo 1, 1? Porque ele está na primeira linha e na primeira coluna. Esse aqui é o termo 1, 2. Por quê? Porque ele está na primeira linha e na segunda coluna. Então, o segundo número representa a coluna. Esse número aqui é o 2, 1. Por quê? Porque ele está na segunda linha. Então, o primeiro número representa a linha. E na primeira coluna, por isso 1. Então, essa é a lógica. Então, se tu entender essa lógica, tu vai conseguir construir qualquer termo na matriz que tu quiser. Beleza. Vamos dar uma olhada neste exemplo aqui. Esse exemplo ele já começa com os dois pés na porta, mas é para ser um negócio fácil assim. Ele está escrevendo uma matriz dessa forma assim, ó. Então você pode achar estranho, meu, isso aqui é uma matriz, isso aqui é uma matriz. Daí ele está te dando a regra de cada termo da matriz. Então, olha, esse aqui é o primeiro exercício do primeiro capítulo sobre matrizes. Então ele é muito importante, mas ele pode ser um pouco difícil. Ele está dizendo o seguinte, que cada termo da matriz, ou seja, igualzinho a gente estava vendo aqui, cada termo da matriz, o I representa o valor da linha, o J representa o valor da coluna. E cada termo dessa matriz vai ser assim, ó, 2i mais j, ou seja, o número da tua linha vai vir aqui no i e o número da coluna vai vir aqui no j. Então, digamos que você esteja falando do termo que está na primeira linha e na primeira coluna, o primeiro termo. O i vai ser 1 e o j vai ser 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 1. O primeiro termo vai ser o 3. Então, é o Pode que... repetir? Oi? O I significa o quê mesmo? O i significa o númerozinho da tua linha. Que nem Ah, eu da estava linha. falando aqui, lembra? Todo mundo E era o 1 J da aqui. coluna? O J da coluna, exatamente. Portanto, a nossa matriz aqui, vamos dizer assim, de forma genérica ainda, está aqui, ó. Uhum. Né? Então, A1, porque está na primeira linha. A12 também porque está na primeira linha e segunda coluna. A13 porque está na primeira Sei. linha e terceira, e assim vai. Né? Entendi. Então, para esse cara aqui, quem que é o I, por exemplo? Aqui é o I é 1. E quem é o J? O J é 2. Né? Para esse cara aqui que eu estou selecionando, quem que é o I? O I é o 2, porque ele está na segunda linha. O Quem é o J. J? O J é o 3, porque ele está na terceira coluna, certo? Uhum. Então é isso. Então, por exemplo, ele está me dizendo exatamente isso aqui, ó. Nessa resolução de problemas. Eu estou tendo que aumentar o zoom aqui para tu conseguir ver, né? Mas olha só, o A11, o primeiro termo que apareceu ali, né? Qual vai ser o valor dele? Vai ser 2 vezes 1, que é o número da linha onde ele está, 1, mais 1, que é o número da coluna onde ele está. Agora, olha só, um outro termo aleatório, que é o termo 2, 3. Qual que é a linha dele? É o 2, por isso que o I é 2. O I é Opa, 2. voltou. Cortou Sério que tá aqui, caindo? repete. Eu tô achando que o problema é aí na tua internet, tá? Porque eu tava dando aula normal até agora. Também tô achando. Mas aqui a barra tá cheia. Pois é, mas eu tava dando aula até agora, então não sei. Deve ser o fato de estar no celular, não sei. Beleza? De toda forma, repetindo, né? Repetindo. Cuidado só com a microfonia, tá? Se tu ligar o negócio vai duplicar o som se tu falar alguma coisa. Então tem que deixar um dos microfones desligados, tá? Beleza? Lembra que o microfone tá desligado, tá? Alô, alô, tá por aí?
Alô, alô. Pode falar. Alô, alô. Ah, agora sim. A única coisa que tu precisa fazer para não dar problema com o som é deixar mudo ali o computador, então. Daí a gente consegue conversar normal pelo celular. Daí tu usa o computador só para olhar as coisas. Ou desliga o áudio do celular e usa ele só como microfone. Beleza. Beleza. Então tá Entendi. tranquilão. Agora, o negócio é o seguinte. Quem está regendo o valor de cada termo da tua matriz é essa equaçãozinha aqui. Só precisa identificar quem é o I e quem é o J, joga na equaçãozinha e vai saber o valor dos termos da tua matriz. Portanto, vamos pegar um termo novamente aleatório aqui. Termo A, 2, 3. Segunda linha, terceira coluna. A linha é o I, a coluna é o J. Então, como a linha é o 2, 2 vezes 2. Como a coluna é o 3, mais 3. Então é o Agora, que por temos que aqui. precisa esse 2? Por que precisa desse 2 aqui? Isso, esse 2 aí na frente. Ele Multiplicando. escolheu, ele disse que a equação da tua matriz é essa. Então, Ah, é só uma escolha arbitrária aqui do cara que criou a questão, beleza? então tá certo. Mas pode ficar outro número, não é? Pode ser qualquer coisa. Beleza, vamos ver outras coisas mais interessantes aqui. Matriz quadrada. Então, essa é a matriz que vai mais aparecer para você. É a matriz onde a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Então, matriz 3x3, 2x2. A grande parte das questões que você vai fazer é com matrizes assim, 2x2, 3x3, tá bom? É o que mais cai, correto? Exatamente. Então, quando a gente vai fazer contas com elas, normalmente qual conta a gente faz? Soma, subtração de matrizes, multiplicação, que é um pouco mais difícil, e determinante, né? Obter o determinante. Então, para obter o determinante, você vai ver que é muito importante saber quem é a diagonal principal e a diagonal secundária. Então, a diagonal principal é sempre essa aqui, ó. Os termos do meio. E a secundária passa pelo meio, só que cruzado aqui. Matriz de identidade, quem é? É a matriz que todo mundo é um. Só que só tem termos da diagonal principal. O resto é tudo zero. Isso aqui é uma matriz de identidade. Só que essa aqui é a matriz de identidade das matrizes 3x3. Nas matrizes 2x2, a identidade é essa. Sacou? Então, cada tamanho de matriz assim tem uma matriz de identidade. E elas funcionam tipo o número 1. Por exemplo, se eu pegar a tua idade agora e multiplicar por 1, não muda nada, né? É. Então, se tu pegar uma matriz e multiplicar pela matriz de identidade, também não muda nada. Ela funciona como se fosse o 1 para as matrizes. E a matriz nula funciona como se fosse o 0. Então, se pegar uma matriz e Só multiplicar tem pela 0. matriz nula, ela só tem 0, exatamente. Outra, assim, o ruim de matriz é que tu tem que decorar muita coisa, muitos nomes, né? Um desses nomes especiais é a matriz transposta. O que ela tem de especial? Ela é a matriz que você inverte as linhas pelas colunas. Então, por exemplo, você tem uma matriz aqui, uma matriz normal aqui, e agora você quer a transposta dela. Então, você querer a transposta significa você inverter as linhas pelas colunas. Então, olha só. O que era uma linha, 5 menos 4, virou uma coluna aqui na transposta, tá vendo? A coluna que tem o termo 5 menos 4. Eu quero uma linha aqui, 6, 2, virou uma coluna, 6, 2. E assim vai. Beleza? Isso Bem pode tranquilo, né? acontecer ao contrário também? Claro, pode ser ao contrário, pode ser a Aí matriz que tu quiser. seria essa mesma, né? Ou não? Isso, exatamente. Se tu fizer a transposta da transposta, por exemplo, volta para a matriz normal. Faça a transposta dessa. Essa coluna tem que virar uma linha. Virou. E assim vai. Beleza. Agora ele vai falar de igualdade de matriz, o que é bem legal porque dá para fazer umas contas, né? Digamos que a gente tem essa situação aqui, é uma espécie de equação. Ele está me dizendo que essa matriz aqui é igual a essa. E a gente vê que tem termos iguais aqui, por exemplo, o 6 é igual ao 6, que está na mesma posição, o 0 é igual ao 0, que está na mesma posição. Só que aqui a gente tem x² menos 5 igual a 11.
Então a gente vai ter que resolver uma continha para descobrir quem é o x. Ou a gente pode ser esperto. A gente pode olhar que aqui embaixo ele está dizendo x nessa posição e 4 nessa. Então a gente pode afirmar, se essas matrizes são iguais mesmo, que x é igual a 4. Ok? Ok. Tem que ser. Aí, Porque o cara que está aqui aí tem que ser seria igual ao cara que está aqui, né? 4 elevado a 2 ou não? Daí a gente vai ter que ver se de fato tá tudo certo aqui, porque aqui em cima também tem que dar 11. Então quanto que é 4 elevado a 2? 16. Menos 5, 11. Perfeito. Deu mesmo Esse 11 que está negócio aqui. de elevado é tipo você só multiplicar pelo mesmo número, 4 vezes 4? Isso, né? Potências, né? Se fosse x ao cubo, seria 4 vezes 4 vezes 4. Se fosse x elevado a 7, seria 4 vezes 4 vezes 4, 4, 4, 4 7 vezes, É, né? tá ligado, tá ligado. Isso aí, então beleza. Então vamos fazer uma conta aqui, eu faço uma, tu faz outra, tá bom? Pode Eu ser. vou fazer, eu vou fazer uma e depois eu vou trocar uns valores para tu poder fazer. Vamos Ok, fazer essas de transposta primeiro. Vou te mandar, então não precisa copiar nada. ok. Beleza. Qual é a transposta, né? Vamos lembrar que transposta é mudar linha por coluna. Então, essa linha aqui vai ter que virar uma coluna na transposta. Então, coluna com Esse 5, T 4. aí é o quê? T de transposta. Transporte. Ok, Isso, transposta. E a segunda linha vai virar a segunda coluna. certo. Então, aí é transposta. Muito bem. E se eu quisesse fazer a transposta da transposta, que é o que pede na B aqui, essa é a questão A, né? Uhum. Fazer a transposta da transposta é pegar esse cara e inverter. Aí voltaria a mesma coisa? Exato. Então, a gente pode dizer que a transposta está transposta. Então, quem é a linha vai virar a coluna. Beleza. 5 menos 6. Quem é a linha vira a coluna. 4, 0. Bugou aqui. 5 menos 6, 4, 0. E menos 2 e 3. Beleza? Beleza. Eu fiz. Agora o que eu vou fazer? Eu vou te mandar essa questão. Eu vou te pedir para fazer uma parecida, tá? Então você faz no seu caderno, aí depois você me manda uma foto do que você fez. Tá bom, beleza. Eu vou querer que você faça exata a mesma coisa. Então, eu vou até copiar aqui. Você mandou a Eu vou mesma trocar os foto dessa valores. daí. Oi? Ah, tá bom. Ah, Trocar tá bom, tá os certo. valores, tá? Entendi. Então, vai Ok. ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Beleza. Agora eu preciso ir no banheiro rapidinho. Na volta você me diz quais foram as dificuldades e tal, senão já me manda a resposta. Beleza, tá bom.
E aí, será que você já fez tudo? Já fiz sim. Ô, você é rápido, hein? Pronto, foi fácil. Eu só não entendi porque você repetiu um duas vezes, porque só que era um 4, né? Mas tudo bem. Eu entendi que Deixa eu ver. você trocou 4 por um, só isso. O Meu 4 foi 4 um, tava né? muito feio, né? Uhum. Peraí, Ou seu 4 que é muito feio, não peraí. sei. Isso aí é um 4? Sim, é um 4. Ah, eu achava que era um. Tudo bem, sem problema. Se eu entendi seu erro, então não tem problema. Meu Agora eu vou erro. fazer. Seu erro foi baseado na minha letra horrorosa. Então agora eu vou fazer Vai ser isso, velho. uma outra continha. Vamos ver como é que você está de matemática básica, porque aqui vai precisar um pouquinho de matemática básica. Beleza. Eu vou fazer uma que faz outra parecida. Ó, Ok. a gente quer que a matriz seja nula. A gente quer que essa matriz aqui seja nula. Essa é a pergunta. Só zero, Ela né? deve ser do x e o y para que ela tenha só zero, exatamente. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou dizer que ela é igual a todo mundo do zero. Que isso que é uma matriz nula. Então, vou apagar aqui, apagar aqui. Todo mundo tem que ser zero, é isso. Hum? Aqui é zero. Aqui também. Beleza? Beleza. Então, se for assim, meu caro, a gente quer resolver um sistema. Porque essas duas equações devem ser iguais a zero. Isso tem que ser zero. E isso aqui tem que ser zero ao mesmo tempo. Então a gente precisa de uma combinação de valores de x e y que façam as duas ser zero ao mesmo tempo. O x vai ter que ser um valor, o y este outro valor, para que dê zero. É isso. Uhum. Então como é que a gente vai resolver isso? Vamos ter que resolver um sistema, porque a gente tem duas equações para duas incógnitas. Então, igual a gente fazia lá no sétimo ano. Eu sei que você estava em pandemia, blá blá blá. Aí, infelizmente, vai ter que relembrar como é que é. Então a gente quer que seja zero, então a gente iguala a zero. E, obviamente, né, eu não posso simplesmente isolar aqui e dizer igual a zero, ou isolar e tal, e pronto, resolvido. Que nem a gente normalmente faz quando tem só x. Porque se eu isolar o x, por exemplo, vai ter o y lá do outro lado. Então não vai adiantar. Portanto, numa situação como essa, quando eu tenho duas incógnitas, x e y, eu preciso de duas equações. Legal, tenho as duas equações aqui. E agora a gente resolve o sistema de alguma forma para poder encontrar quais são esses valores de x e y que zeram as duas equações ao mesmo tempo. Como é que a gente resolve um sistema desse? Tem várias formas também. Mas a forma mais apropriada nesse caso aqui é somar as duas equações. Por que que é somar? Porque a hora que eu somo, mais y Você vai corta, somar né? com menos y. Eles se cortam, exatamente. Então, se anular, né? Então o y vai sumir, tu vai ter uma equaçãozinha só com x. Aí você consegue encontrar o valor do x. Uhum. Vamos lá. 3x mais 5x é 8x. Menos Menos 7 8. mais menos 1 é menos 8. É como se tu estivesse somando uma dívida, né? Ai, que legal. Agora tu pode passar o 8 para o outro lado. Esse menos 8 vai para o outro lado mais 8. E agora o 8 que está multiplicando x vai para o outro lado dividindo e tu consegue assim encontrar o valor do x. Tudo bem? Vai dar um. Exato, x é 1. Tudo bem até aí? Tudo ótimo. Então tá bom. É bem óbvio quando eu estou fazendo, né? Na hora que você for tentar fazer, talvez pareça algumas dificuldades. Agora, como é que a gente faz para encontrar o valor do y? Tem ideia? Agora a gente já sabe o valor do x. O x é 1. Uhum. Como é que a gente faz para encontrar o valor do y? Você tem ideia? Não. Pois é. Viu? Como não é tão simples assim. A gente tem que pegar alguma das equações e jogar o valor de x que a gente acabou de encontrar nela. Por exemplo, podemos pegar essa aqui. Ou podemos pegar de baixo, tanto faz. Vou pegar de baixo. A gente joga o valor de x que acabou de encontrar nela, encontra o valor de y. O x não é 1? Então, em vez de x, eu vou colocar 1. Ah, tá. Certo. Lembra? Tá lembrando? Uhum. Tô. Isso. Então, a gente pode isolar o y agora. Isolar, a gente isola do lado que a gente quiser. Então, eu quero isolar o y do lado direito. Então,
Vamos lá, 5 vezes 1 é 5. Menos 1 fica 4, certo? Y é 4? Joga o y para o outro lado. Y é igual a 4, exatamente. Obrigado. Então pronto, encontramos os valores que fazem as equações darem zero. Ao mesmo tempo, x igual a 1, y igual a 4. Será que é verdade? Se o x for 1, aqui vai ficar 3 vezes 1, 3, mais 4, 7. Menos 7, 0. Vai dar zero. Se o Faz x for sentido. 1 aqui, vai ficar 5 vezes 1, 5. Menos 4 dá 1, positivo. Menos 1 dá 0. Então os dois Uhum. zeraram. Realmente funcionou. Essa é uma forma de provar que funciona esses valores. Dica. Como isso se chama? Tem um nome, não é? O quê? Sistema. Isso aqui é resolução de sistema. Ah, tá. Mas Beleza. note que a resolução de sistema foi uma ferramenta para resolver um problema de fração, né? Desculpa, de fração não, de matriz. Bem, Troquei as bolas aqui. A gente estava querendo resolver um problema de matriz. Então, no assunto de matriz, tu vai ter que envolver outras coisas da matemática que você já conhece, né? Potências, Bhaskara, entre outros. Beleza? beleza. Então tá bom. Vamos lá. Eu vou te pedir para fazer uma parecida. Ok. Mandar também o que a gente já fez. A Shell falou de x e y. Tá. Deixa eu mandar para você o que eu já fiz. E agora eu vou pedir para você fazer uma bem parecida. Eu vou só mudar novamente um número ou outro, tá? Ó, por exemplo, aqui eu vou tirar o 3. E aqui eu vou colocar menos 1. E aqui eu vou colocar menos 2 aqui. E aqui eu vou colocar 3. Mas para ser simpático contigo, não quero ser Uhum. malvado já na primeira aula, eu vou colocar aqui 5. Ah, beleza. 5x, ó, ficou 5x ali Ok. nas duas. Então você pode usar o que eu te mandei como Uhum. norte aqui. Você sabe que você vai ter que igualar a zero, bababá. Eu vou te deixar, cara, fazendo isso sem tu me pedir ajuda nenhuma por 3 minutos, tá? Para que tu sinta a pressão, sinta a dificuldade. Daí depois você me Beleza. fala, ó, professor, parei aqui, eu nem consegui começar, etc. Tá? Mas dá uma tentada Ok. sozinho, tu precisa sentir o que Tá você bom. não sabe. Você já escutou aquela frase lá do Sócrates, só sei que nada sei? Já. Pois é, isso significa o seguinte, que tu só começa a aprender quando tu percebe o que não sabe. Então, primeiro você precisa perceber e depois eu te ajudo. Então, daqui a uns 3 minutinhos eu pergunto como é que tá.
E aí, como estamos? Ok, peraí. É, eu achava que eu ia conseguir. Só que. É. Bem, qual foi o Acon- problema? Manda uma foto aí pra eu tentar entender qual foi o problema. Era pra somar as duas. Se tu As duas somar equações. se você somar, nenhuma letra vai desaparecer. Ah, pois. Ah, foi aí que eu comecei errando, então. Se tu quer que, por Era exemplo, pra diminuir. exato, assim, Ai, assim os 5x vão desaparecer, né? Daí, é, show. velho. Então vai lá, Ah, diminua. Tem que fazer essa era pra. análise. Tá bom. Deixa eu Hoje mesmo tentar eu aqui. estava dando aula disso para uma moça que queria passar numa prova de exército lá dos Estados Unidos, e eu falei que o pessoal na escola costuma não conseguir resolver essas contas, justamente porque acha que é sempre do mesmo jeito, sempre decorado. Não é. Cada situação é uma situação. E no caso era subtrair. Não tem como decorar, só tem que se adaptar ao problema. Tem jogo de sinais? Ou não? O que seria jogo de sinais? Menos com menos mais. Não, tu está subtraindo, então é subtração. Beleza. Subtrai é como se estivesse subtraindo, sei lá, maçã de maçã, dinheiro de dinheiro. Quanto que é 5x menos 5x? É zero. É isso. Acabou. Agora, quanto que é y menos menos 2y? Daí eu acredito que seja o jogo de sinais Ah, tá também. ligado. Aí, consegui. Aê, beleza. Vai dar fração, tá? Já te aviso aí que. Aqui. Eu não sei se vai entender, mas essa segunda aqui. Peraí. Oi? Vê se tá certo. Vê se tá certo. Tá ouvindo? Ô, me manda aí. Essa é a segunda. A primeira eu. Vamos ver. Ah, não, tá errado. Pelo menos Porque eu tentei. menos, porque menos com menos dá mais. Então vai Então. ficar y menos com menos mais 2y. E Opa, y peraí. mais 2y é 3y, certo? Ah, não, não entendi. Não, você Como sabe assim? que menos com menos dá mais, né? Então vai Aham. ficar 3y positivo, certo? Por que se só tem um Y? E menos dois? Não, não é E- isso que tem. Tem um y e menos Aham. 2y embaixo. Menos com menos dá mais. Tem. Então vai ficar um y mais 2y. Então fica 3y. Menos com menos dá mais? Sim. Ok. Peraí, isso daí eu não entendi. Você não Ó, entendeu por que, que menos com menos dá mais, mas sei lá. não, eu aprendi que assim, menos com menos dá menos, ok? Não, Só então que tá quando errado. Você não. aprendeu errado. Ah, então. Acaba aí. Já joga isso fora do teu cérebro. Menos com menos dá mais. Acabou. Por quê? Porque menos com menos dá mais. É uma regra da matemática. Ah, então seria 3Y mais três E y vou fazer. ou menos 3Y? Não, deixa que eu faço. Tá vendo aqui minha Alô? tela, né? Calma, cara. Tô. Deixa eu fazer aqui. Tem que ser igual a zero. Isso aqui também. Ah, peraí. Subtrai. Para que os x desapareçam. Beleza. Aí corta o 5, não é? O 5 corta. 5x menos 5x dá zero. Qualquer Ok. coisa menos ela mesma dá zero. Beleza. Aqui tu tem um y. Ok. Um y menos com menos mais 2y. Então vai ficar um y mais 2y, que vai dar 3y.
Ok, deixa eu só explicar o que eu entendi. Antes, você disse que tá errado, mas assim, o que eu entendi era o quê? Menos com menos, ou mais com menos era menos. Então, 2y menos y é 1y. Entendeu? Entendeu minha linha de raciocínio, entendeu? Entendi isso, está certo. Isso que você acabou Só de falar está que certo. é positivo. Isso, porque mais com menos dá menos. Daí ficou menos. Só que aqui, como é menos com menos, fica mais. Ficou esse menos, então ficou mais 2y. Cara, entendi agora. Ah, beleza? Que merda. Aham. Aqui vai acontecer a mesma coisa, olha só. Menos um, menos com Aí vai menos, diminuir, mais né? 3. Então vai ficar menos um mais 3, que vai dar mais 2. Continha de mais e de menos, né? Igual a zero. Opa, Tudo? peraí. Peraí. Pode Esse, falar. ó, os dois sinais estão iguais, né? Menos um, menos três, não é? Sim. E como não mudaria, não? Os dois não ficariam positivos, não? Só o de baixo fica positivo. Porque Por é quê? a de cima menos a de baixo. Beleza. Tá certo. Certo? Uhum. Beleza. Menos um, menos com menos, mais 3. Então, menos R$ 1 mais R$ 3 é R$ 2. Uhum. Agora você pode obter o valor do y isolando ele. Então, como é que a gente isola o y? A gente passa quem não é y para o outro lado. Então, mais 2 vai para o outro lado, ele troca de operação. Ele era mais 2, agora é menos 2. Como eu quero deixar o y sozinho, porque eu estou interessado em encontrar o valor do y, eu posso passar esse 3 que está multiplicando o y para o outro lado dividindo. Pronto, encontramos o valor do y, menos 2/3. Uma fraçãozinha, beleza? Uhum. Certo. Muito bem. Agora que a gente encontrou o valor do y, o que a gente tem que fazer mesmo para encontrar o valor do x? Olha o que eu fiz lá no Eu arquivo tô que eu te mandei. ligado. Você precisa pegar essa fração Uhum, correta correto. e o 5 o resto eu não sei. Tem que jogar na fórmula. Isso. Daí você encontra o valorzinho Aham. da outra letra, que é o nosso foco aqui, encontrar o valorzinho das letras. Então a gente pode pegar qualquer uma das duas equações e jogar o que a gente acabou de obter. Vamos jogar Uhum. sei lá, eu vou escolher essa. Então eu poderia ter escolhido a outra, não ia fazer diferença nenhuma. Mas, no lugar do y, eu não vou mais deixar y, eu vou colocar o que eu acabei de encontrar, que é o y, que é o Menos menos dois. 2/3. E agora, Uhum. com isso, eu vou ter uma equação apenas com x. Daí eu consigo encontrar o valor do x. Só que para eu poder fazer isso, eu tenho que saber uma coisa de matemática bem básica, mas que o pessoal costuma não saber, não sei por quê, que é somar fração, né? Temos que somar Aham. frações. Então, no caso aqui, a gente precisa somar o menos 2/3 com menos 1. Uma sominha de fração. Você lembra como é que faz? Soma de fração com número inteiro, como é o caso aqui? Pior que não, mano. Bem, a gente só pode somar fração quando a gente tem os denominadores iguais. Tô Por ligado. isso que a gente faz aquele mínimo múltiplo comum e coisas assim para poder somar fração, para que Uhum. os denominadores fiquem iguais. Mas por quê, né? Os professores costumam não falar. Então eu vou te explicar o motivo. É bem legal. Suponha que você vá na pizzaria e coma você coma um pedaço de pizza. Você vai comer um pedaço de pizza. Você come esse pedaço vermelho aqui. Agora, suponha que você vai com um colega e a pizza é do mesmo tamanho, perceba, e ele também comeu um pedaço de pizza só. Só que o pedaço de pizza que ele comeu é este. Daí vocês chegam em casa e perguntam para vocês: quantos pedaços de pizza vocês comeram? Você vai dizer que comeu um pedaço.
Só que se você for pensar bem, o que você comeu foi, na verdade, um meio da pizza, né? Tinha 2 pedaços, ela foi cortada igualmente em 2 pedaços e você comeu um deles. Então você comeu um meio, mas é um pedaço. O colega também comeu um pedaço. Só que se vocês dizerem que vocês comeram 2 pedaços, tá errado, porque isso não explica tudo, né? Porque o pedaço que tu comeu é bem maior do que o que o teu colega comeu. Ele comeu um pedaço de uma pizza cortada em 4. Então é aí que tu entende a natureza da construção de uma fração. O número de cima é aquilo que tu tá pegando. E o número de baixo é a quantidade Ok. de pedaços que você cortou aquele Uhum. seu negócio inteiro, que no caso era pizza, entendeu? Entendi. Então, tu comeu um meio e ele comeu um quarto. O quanto de pizza vocês comeram é a soma dessas duas frações. Só que não dá para somar direto, porque os pedaços têm tamanhos diferentes. Então a ideia aqui é você transformar esses pedaços em pedaços de tamanho igual. Como é que você Ficar pode fazer? igual tem que ser o mesmo número embaixo, né? Exato, tem que ser o mesmo valor embaixo. Então, como é que a gente pode fazer isso? Uma forma extremamente simples é Multiplica. cortar essa pizza aqui Uhum. no meio. Então, ela vai ficar com a mesma quantidade de pedaços da do teu colega, 4 pedaços. Só que nessa situação, você não comeu um pedaço, você comeu 2. Veja, é a mesma quantidade de pizza. E esse é o ponto importante aqui. É a mesma quantidade de pizza, só que vai ser escrita de uma forma diferente, certo? Certo. Não vai ser mais um meio, vai ser, veja, você comeu agora 2 pedaços de uma pizza que foi cortada em 4, não é mesmo? Hã? Então, a fração de pizza agora pode ser representada como 2 quartos. É a mesma quantidade de pizza, só que foi escrita de uma forma diferente. E sim, Ok. pode ser obtida da forma que você falou, multiplicando em cima e embaixo por 2. Uhum. Show. Então, agora sim, agora dá para somar. Você pode somar com a pizza do seu colega, que as duas estão cortadas na mesma quantidade de pedaços. Deu 3 quartos, ou seja, vocês juntos comeram 3 pedaços de pizzas que foram cortadas em 4 pedaços. Certo. Beleza, então é assim que a gente soma fração. Essa é a ideia por trás de somar fração. E Então, diminuir por fração exemplo, agora. não, mesma coisa, né? Não preciso explicar, que é redundante, né? Se fosse para diminuir, seria a mesma coisa. Então, vamos focar nesse problema, que é o que a gente tem que resolver. No caso, a gente tem Então, que fazer menos 2/3 menos 1. É isso que a gente tem que resolver aqui por hora. Como é que eu vou fazer menos 2/3 menos 1? Pô, isso aqui é uma pizza inteira, então eu tenho que transformar ela numa pizza de 3 pedaços, porque é o que tu tem aqui. uhum. Então eu posso dizer que o 1 aqui foi multiplicado em cima e embaixo por 3. Então, 1 é a mesma coisa que 3 pedaços de uma pizza cortada em 3. Entendeu a ideia? É, Isso aqui não é 1? 3 uhum. sobre 3 não é igual a 1? Então, é uma coisa. É a mesma coisa. Só que em vez de eu falar da pizza inteira, eu tô falando de 3 pedaços de uma pizza cortada em 3. Beleza. Beleza? Daí pronto, né? Porque agora, como tá todo mundo igual na parte de baixo, a gente já pode fazer a subtração. Vai ficar menos 2 menos 3, que é menos 5. Menos 2 menos 3 é menos 5. Eu tenho menos R$ 2, aparece outra dívida de R$ 3, fico com menos R$ 5 de dívida. Beleza? Tu falou alguma coisa, cara? Falei não. Pode continuar. Deu um barulhinho esquisito aí. Então, de toda forma, ó, agora no lugar dessa bela conta aqui, a gente pode substituir o que a gente acabou de encontrar, né? Que era menos, né? Menos 5/3. Então, vamos fazer a conta. Acabamos de fazer a continha das frações, que era a parte difícil. Agora vamos isolar aqui o x para encontrar o valor dele. Então, né, note que por trás do assunto de fração, o problema não é a matriz. Por trás do assunto de matriz, tem muita coisa. O problema não é só a matriz, é a matemática básica. Então, vamos isolar o x. Nós queremos isolar o x. Então, a gente tem que passar o menos 5/3 para o outro lado. Isso aqui é um número. Então, como ele é um número subtraindo, ele troca de operação. Vai para o outro lado mais 5/3. E como eu quero
achar o valor de x, eu preciso isolar o x. Como o x está multiplicado por 5, ele vai para o outro lado dividindo o que nós temos ali. E numa situação como essa, a gente põe o 5 aqui embaixo, juntinho com o 3. A gente aprendeu que quando tem as mesmas coisas em cima e embaixo, multiplicando, pode cortar. Mas cortou o 5, vai ficar 0 ali? Não, fica 1. Quando corta e não sobra ninguém, fica o número 1. 1/3. Pronto, encontramos o valor do x. E já tínhamos encontrado o valor do y, lembra? Pronto. Então, os valores que resolvem esse sistema, ou seja, que fazem essa matriz ser a matriz nula, são exclusivamente y igual a menos 2/3 e x igual a 1/3. Beleza? Beleza, probleminhas de frações aí. Então, veja que tu não conseguiu resolver as contas, não por causa da matriz. Veja, você entende matriz, você entende a lógica da matriz. Você faz a transposta, você consegue entender lá que cada termo tem que ser igual, se for uma matriz de mesmo tamanho, né? Você entende a lógica das linhas e das colunas. O problema não está na matriz, o problema está na matemática básica. E vai só piorar, tá? Porque ainda são contas pequenas. Quando você tiver que fazer multiplicação de matriz, você vai pegar uma linha inteira e multiplicar por uma coluna inteira para ter um termo só. Então você vai ter que fazer isso muitas vezes, com todas as linhas e todas as colunas. Um monte de multiplicações e somas, que às vezes vão envolver letras, às vezes vão envolver frações, potências. Então, muita matemática básica, entendeu? Daí o negócio é focar nessa matematiquinha básica aí. Que é só fração não, né? Regra de Ixi, 3 é tudo, também, velho. né? Tudo que tu viu até agora, os caras podem meter até triângulo no meio, se eles quiserem. Seno, cosseno, essas coisas aí. Por sinal, uma das matrizes mais importantes que tem na matemática envolve seno e cosseno. Provável que o professor cobre. Okay. E por aí vai, sacou? Mas é isso aí. Se tu focar na matemática básica, para aprender, né? Se a gente aprender juntos essas coisas que ficaram pendentes aí dos últimos anos por causa da pandemia, né? A pandemia ferrou com todo mundo. Daí tem certeza que você vai pegar bem tudo aí, com certeza. Beleza? Beleza. Show de bola, meu velho. Show de bola. Eu vou te mandar tudo que a gente fez aí. Posso te mandar até esse livro cheio de exemplos aí. Tu viu que ele é bem bom, né? Vai te ajudar bastante aí a estudar os exemplos e ver exemplos para aprender para a prova, tá bom? Falando nisso, quando que é a tua próxima prova? Como? Quando será a sua próxima prova? Vai demorar um pouco. Ah, menos mal. Vai demorar um pouco. Tem bastante tempo aí pra gente aprender essa matéria. Show de bola. Então tá. Falou, meu querido. Boa noite aí. Valeu. Valeu.